A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, que desde já o Espírito Santo de Deus possa estar ministrando da sua graça, da sua unção e da sua presença sobre as nossas vidas. Amém, queridos? É com muita alegria que eu irei estar compartilhando mais uma mensagem da parte de Deus, da Bíblia Sagrada, ao meu e ao seu coração, que você que estará ouvindo e assistindo este vídeo e ouvindo esta mensagem. Amém? E a mensagem ela estará firmada no versículo que se encontra em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Né? Queridos, nós vivemos em um ambiente, em um mundo, né, onde a maioria das pessoas tem dado prioridade, né, a coisas, né, de pouco valor. Né, onde a maioria das pessoas tem se importado mais com as suas necessidades físicas do que com as suas necessidades espirituais, né? E uma coisa é certa, mano. Jesus, ele sempre deixou bem claro, né, nos seus ensinos para com seus discípulos, como também deixou bem claro na sua palavra, que todos nós, querido, né, seres humanos, nós somos compostos, né, por necessidades físicas, como também por necessidades espirituais, né? Como exemplo de necessidade física, nós temos a água que precisamos beber, né, a comida que precisamos comer, vestimenta que precisamos, né, vestir, né, mas como necessidades espirituais, nós temos o reino de Deus, que nos oferece, né, uma seleção, que nos oferece uns celeiros de outras bênçãos espirituais para as nossas vidas. Né? Então uma coisa é certa, amados. Eu e você, todos nós somos compostos, né, por necessidades físicas, como também por necessidades espirituais. Mas, querido, quando nós olhamos, né, à nossa volta, né, nós enxergamos que muitas pessoas, querido, estão dando maior prioridade às suas necessidades físicas do que às suas necessidades espirituais, né? As necessidades físicas, elas são importantes para o ser humano? Sim, mas uma coisa nós não podemos negar, que a nossa maior necessidade é espiritual, querido. A nossa maior necessidade é espiritual. Eu e você, querido, a nossa maior necessidade não está em comer, não está em beber, não. Mas a nossa maior necessidade, querido, está em servir Jesus, né? Está em fazer a vontade de Deus, está em viver, né, o reino de Deus nesta terra, querido. Porque assim, se nós procedermos, meu irmão, nós iremos herdar a vida eterna, nós iremos herdar a salvação da nossa alma, querido. Mas, amados, infelizmente, eu falo infelizmente porque dói no meu coração, dói também no seu coração, você que serve a Deus. Eu creio que você se sente assim quando você olha à sua volta e vê muitas pessoas, né, dando maior prioridade às coisas deste mundo, dando maior prioridade às suas necessidades físicas do que às suas necessidades espirituais, querido. Ou seja, estas pessoas elas estão dando maior prioridade às coisas terrenas, que são passageiras e momentâneas, do que às coisas celestiais, que são eternas e que jamais passarão, querido. Nós temos que buscar pelas nossas necessidades físicas, sim. O Senhor Jesus Cristo nunca foi contra fazermos isto. Mas uma coisa é certa, eu e você jamais podemos deixar
o reino de Deus em segundo plano para as nossas vidas. Não é pecado você buscar pelos teus sonhos, não é pecado você buscar pelos teus propósitos, não é pecado você buscar pelos teus objetivos, não é pecado você sonhar ter sua casa própria, seu carro bom, né, seu bom emprego, não é pecado, querido. Pelo contrário, o Senhor deseja isto para a sua vida. Mas nós pecamos e muitas pessoas pecam quando elas dão prioridade a estas coisas e deixam o reino de Deus para segundo plano. E deixam o reino de Deus, querido, como algo secundário na sua vida. Então, assim pecamos e desta forma as pessoas pecam. Quando nós deixamos o reino de Deus para segundo plano. Quando nós deixamos o reino de Deus, né, como parte secundária na nossa vida, nós estamos pecando. Tanto é que você vê que a palavra está dizendo aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Veja, qual que é o mandamento do Senhor Jesus Cristo aqui para mim, para você e para toda esta humanidade? Deem prioridade ao reino de Deus e à justiça de Deus na vida de vocês. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, querido. Porque quando nós damos prioridade ao reino de Deus e à sua justiça na nossa vida, a Bíblia diz aqui, que Deus diz, ó, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós textualizamos aqui, né, estas coisas que nos serão acrescentadas, né, um pouquinho antes, né, do versículo 25 em diante, você vai ver Jesus falando quais são estas coisas: comida, bebida e vestimenta. Ou seja, eu quero estender um pouquinho mais e tratar essas coisas como as nossas necessidades físicas. Quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, quando nós nos empenhamos, quando nós nos esforçamos, quando nós fazemos um sacrifício para poder dar prioridade ao reino de Deus e à sua justiça na nossa vida, Deus se compromete em suprir as nossas necessidades físicas. Deus se compromete em ser o provedor da minha e da tua casa, querido. Mas quando nós, meu irmão, quando nós damos prioridade ao seu reino, quando nós damos prioridade à sua justiça, querido, então, amados e amadas do Senhor Jesus Cristo, dói no meu coração, pesa no meu coração, quando eu olho à minha volta e vejo muitas pessoas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas, querido, dando maior prioridade às coisas deste mundo, dando maior prioridade às suas necessidades físicas do que às suas necessidades espirituais, querido, do que o reino de Deus na sua vida. Estas pessoas estão colocando a sua vida terrena em prioridade do que a sua vida celestial, querido. Irmãos, nós temos que sonhar sim, como assim já falei, né, em vivenciar o melhor de Deus para as nossas vidas aqui neste mundo, em ter um carro bom, uma casa boa, né, um bom emprego. Nós temos que sonhar estas coisas sim para as nossas vidas. E como assim já falei, irmãos, Deus é Pai, e como Pai, Deus deseja o melhor para cada um de nós, mas nós jamais podemos deixar que estas coisas venham ocupar o lugar do reino de Deus no nosso coração, que é o lugar primordial, queridos. Mas jamais eu posso deixar, querido, o reino de Deus para segundo plano, meu irmão. Porque as coisas deste mundo são passageiras e momentâneas, mas o reino de Deus é eterno. O apóstolo João, no capítulo, na segunda epístola, se não me foge da memória, no capítulo 2,
Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 em diante, João diz ali: filhinhos, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Porque no mundo há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne e a soberba da vida. Aí ele diz: estas coisas não procedem do Pai, mas sim do mundo, e o mundo passa, assim como também as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanecerá para sempre, querido. Então veja, irmãos, a própria palavra de Deus testifica que as coisas deste mundo são passageiras, que as coisas deste mundo são momentâneas, mas o reino de Deus não. O reino de Deus é eterno, o reino de Deus é duradouro, o reino de Deus jamais passará, querido. Agora eu pergunto para você, amados, eu pergunto para você, queridos, você vai deixar esse reino, para segundo plano na sua vida? Você vai deixar este reino, querido, como algo secundário na tua vida? Ou será que você vai tomar uma posição, e buscar o reino de Deus em primeiro lugar? E buscar a justiça de Deus em primeiro lugar, querido? Porque você pode ter certeza absoluta, meu irmão. Você pode ter certeza absoluta, minha irmã, que se eu e você, se nós dermos prioridade ao reino de Deus na nossa vida, se nós dermos prioridade ao reino de Deus na nossa casa, querido, o nosso futuro irá ser um futuro brilhante, o nosso futuro irá ser um futuro de glória, o nosso futuro irá ser um futuro de abundância espirituais, querido. Nós iremos, colher alegria, nós iremos colher paz, nós iremos colher uma vida, meu irmão, eternamente ao lado do nosso Senhor. Mas para isto é necessário que nós venhamos dar prioridade ao reino de Deus, querido. Porque o reino de Deus é eterno, e é o próprio Senhor Jesus Cristo que está dizendo em sua palavra aqui: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós damos prioridade ao reino de Deus na nossa vida, quando nós damos prioridade ao reino de Deus na nossa casa, o Senhor se compromete em ser o provedor da minha vida, o Senhor se compromete em ser o provedor da tua vida, o Senhor se compromete em ser o provedor da minha casa, como também da tua casa, meu irmão. Agora cabe a você, cabe a mim, nós tomarmos uma posição e buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar para as nossas vidas. Amém, querido? E para encerrar, meu irmão, para encerrar, eu quero citar mais um versículo bíblico aqui que fala sobre o reino de Deus, que se encontra em Romanos capítulo 14, versículo de número 17, Versículo de número 17. Como também, querido, o versículo 16, eu vou fazer questão de ler para os irmãos. Versículo 17 e 18, melhor dizendo, diz assim, Romanos capítulo 8, capítulo 14, versículo 17 e 18, diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Se você é uma pessoa, que serve a Jesus e que está vivendo uma vida na prática da justiça, na prática da paz, e que está vivendo uma vida, expressando a alegria do Espírito Santo na pessoa de Cristo, você está dando prioridade ao reino de Deus. Você está colocando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, como também na sua casa, querido. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida. O reino de Deus é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. E o versículo 17 diz, e o versículo 18 diz assim,
Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha só, querido, se uma pessoa vive na prática da justiça, se uma pessoa vive na prática da paz, se uma pessoa vive, né, na prática da alegria, né, e da felicidade na pessoa de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens, querido. Então veja, irmãos, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, querido, não é algo tão distante assim como muitos pensam, como muitos imaginam, não, querido. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é você servir a Jesus Cristo na prática da justiça, na prática da paz, como também expressando uma alegria e um gozo na pessoa do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, amados, que o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer, que o Espírito Santo de Deus possa nos encorajar, para que todos os dias, eu e você, nós venhamos dar prioridade ao reino de Deus na nossa vida, como também na nossa casa. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a tua casa e que o Espírito Santo de Deus possa renovar as nossas forças dia após dia, para que nós venhamos, né, viver este reino, não somente hoje, mas todos os dias enquanto nós vivermos nesta terra. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus.